E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, esse é o canal Manzimática e essa daqui é mais uma videoaula de matemática para o canal. E hoje eu vou falar sobre probabilidade, que assim como os últimos temas que eu venho falando sobre no canal, é um tema que cai bastante em vestibulares brasileiros, Enem, FUVEST principalmente. Então ele realmente tem uma presença bem considerável, então é importante que vocês compreendam ele bem. E eu não diria que ele é uma continuação de análise combinatória, mas acho que é um complemento de análise combinatória, porque são temas que têm uma pequena relação ali que eu vou explicar melhor durante o vídeo, vocês vão perceber ela. Então, por isso que meu último vídeo, inclusive, do canal foi sobre análise combinatória e agora estou gravando esse daqui sobre probabilidade para vocês terem meio que um complemento ao conteúdo do último vídeo, beleza? Então, espero que gostem e boa aula aí. Bom, para começar a videoaula, então, vamos desenvolver um pouquinho, né, esse nome aqui, probabilidade. O que quer dizer? Então, o que eu quero dizer quando eu pergunto, por exemplo, qual é a probabilidade de chover hoje? Ou qual a probabilidade do meu time de futebol ganhar o jogo hoje? Bom, quando eu pergunto essas coisas, eu estou basicamente perguntando quais são as chances desses eventos ocorrerem. Então, quais as chances de chover hoje? Ou quais as chances do meu time ganhar hoje? É a mesma coisa. Então, quando a gente fala de chance, a gente varia, né, de 0% até 100%. Então, sei lá, 100%. Quando a gente fala que algo tem 100% de chance de ocorrer, então essa coisa vai com certeza ocorrer. O que quer dizer isso daqui? Bom, assim como eu falei no meu vídeo sobre porcentagem, que está no canal, inclusive, se quiserem dar uma olhada, esse sinal por cento aqui, né, quando a gente escreve algum número por cento, a gente está basicamente dizendo esse número aqui sobre 100, dividido por 100. Então, esse 100% é meio que equivalente, né, a 100 sobre 100. É a mesma coisa. E 100 sobre 100 é 1. Agora, se a gente tem 0% de chance de algo ocorrer, então não tem nenhuma chance, isso daqui não vai acontecer, é a mesma coisa. A gente teria 0 sobre 100, 0 dividido por 100. E a gente sabe que isso daqui é zero. Então, basicamente, 100% aqui vai ser equivalente a 1 e 0% equivalente a zero. Então, a probabilidade de algo ocorrer vai variar de zero aqui até 1, assim como a chance de algo ocorrer varia de 0% até 100%. É a mesma coisa. Então, sempre que eu for calcular a probabilidade de qualquer coisa acontecer, o meu resultado vai ser um número entre 0 e 1. Então, isso é o começo da explicação e é muito importante ter em mente. Então, vamos continuar aí com mais algumas explicações sobre esse tema. Então, vamos dar mais alguns exemplos aqui. Então, vamos dizer que tem algum evento que tem 50% de chance de ocorrer. Então, vou desenvolver isso daqui, que é 50, né, sobre 100, certo? O porcento aqui significa dividido por 100. Isso daqui é igual a meio, correto? Então, a probabilidade, né, seria 1 sobre 2, seria meio. Então, de novo, um número que está entre 0 e 1. Agora, sei lá, se eu falar 80% de chance de algo ocorrer, vai ser a mesma coisa. Mesma ideia. Eu vou ter 80 sobre 100, certo? Isso daqui vai ser igual a 4 quintos, se a gente simplificar completamente a fração. Então, a nossa probabilidade equivalente a 80% é 4 sobre 5. De novo, é um número que está entre 0 e 1. E notem, né, obviamente, quanto maior aqui a chance de ocorrer algo, maior vai ser a probabilidade, obviamente, e mais perto de 1 vai chegar aqui. Assim como desse lado aqui, fica cada vez mais perto de 100%. Beleza? Então agora eu vou dar mais alguns, não exemplos, né, mas eu vou começar a trabalhar com uns pequenos exercícios assim para a gente começar a calcular de fato a probabilidade de eventos ocorrerem. Então, bora lá. Bom, vamos trabalhar com o nosso primeiro exemplo aqui então. Vamos dizer que eu jogo uma moeda para cima e eu quero saber a chance de cair cara ou coroa. Então, vamos lá, tem uma moeda e eu posso ter como resultado cara, então eu vou desenhar
uma carinha aqui, ou coroa. Então, vou tentar desenhar uma coroa aqui. Mais ou menos assim. Então, dá para entender mais ou menos aqui os desenhos. Então, a moeda tem dois lados. Então, tanto cara quanto coroa vão ter a mesma chance de cair, né, para cima. Então, eu posso dizer que a chance de cair cara é 50% e de cair coroa também é 50%. Ou também que a probabilidade de eu jogar a moeda e a face virada para cima ser cara é de 1/2 e coroa também, 1/2. E aqui eu vou introduzir o conceito de espaço amostral. O que é o espaço amostral? Bom, na probabilidade a gente chama esse espaço amostral de todas as possibilidades de resultado de um certo evento. Então, nesse caso aqui, nosso evento é eu jogar a moeda para cima, né? E o nosso espaço amostral é cara e coroa. Então, eu tenho duas possibilidades de jogar a moeda para cima, nesse caso aqui. Então, basicamente é isso. Agora, claro, eu vou trabalhar com exemplos que vão desenvolver mais isso daqui, mas tenho em mente esse conceito de espaço amostral, que eu vou também explicar melhor mais para frente, mas que basicamente é, é o espaço, né, composto por todas as possibilidades que a gente tem de um evento ocorrer, tá bom? Então vamos prosseguir. Bom, vamos trabalhar agora com um exemplo clássico também do dado. Então, se eu jogar um dado aleatoriamente, é um dado não viciado, qual a chance de cair cada um dos lados aqui? Então, um dos lados, né, vai cair com a face para cima. E como o dado tem 6 faces, né, cada face representa um número. Então, como são 6 faces e cada face vai ter a mesma chance de cair para cima, eu posso dizer que a probabilidade de cair cada lado é a mesma também. Então, de cair um, qual é a probabilidade? É 1/6, né? Eu tenho uma chance em 6 possíveis. 2 também é 1/6. 3 também. 4 também. 5 também. E 6 também. Então, a probabilidade aqui de cair cada um dos lados para cima é a mesma, é 1/6. Então, notem aqui que para calcular a probabilidade, então, de cada lado aqui, eu pego, no caso aqui do 1, qual a probabilidade de cair 1? Eu tenho uma chance em 6. Então, o nosso espaço amostral, como eu comentei antes, vai ser o seguinte, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o nosso espaço amostral. A gente tem aqui os 6 números, né, de 1 a 6. Então, para calcular a probabilidade, por exemplo, de cair a face com o número 1 para cima, eu tenho uma chance, que é o numerador aqui, sobre 6, certo? Que é o nosso espaço amostral. Então, é assim que a gente escreve probabilidade. A gente tem o número de chances em cima sobre o total de possibilidades, que é o nosso espaço amostral. Vou escrever aqui como espaço E ponto A, espaço amostral, certo? Mas agora a gente pode desenvolver um pouquinho mais isso daqui e fazer umas outras perguntas, em vez de simplesmente perguntar qual a probabilidade de cair cada um dos lados. Então, vamos pensar em algumas outras perguntas aqui. Se eu perguntar, por exemplo, probabilidade de cair um número par. Qual é essa probabilidade? Qual que é essa chance, né? Então, a gente tem que ver aqui quais números pares a gente tem de 1 a 6. A gente tem o 2, o 4 e o 6. Então, a gente tem 1, 2, 3 chances de 6 possibilidades aqui possíveis, né? Então, a gente tem 3/6. A nossa probabilidade de cair um número par, quando eu jogo um dado aleatoriamente, sendo um dado não viciado, é 3/6, 3/6. E a mesma coisa com o número ímpar, certo? Então, ímpar, qual a probabilidade de eu jogar o dado e cair um número ímpar? É a mesma coisa. A gente vai ter de números ímpares aqui o 1, o 3
o 5. Então a gente tem 1, 2, 3 números de 6 possibilidades possíveis. Então, de novo, a gente tem 3 sextos como a probabilidade agora de cair um número ímpar, né? Agora, outro exemplo. Vamos só tirar essas marcações aqui para não confundir muito. Mas se a gente perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade de eu jogar esse dado e para mim cair para cima, né, um número primo? Números primos que a gente tem aqui de 1 a 6, tem bastante até. A gente tem o 2, a gente tem o 3 e a gente tem o 5. Então, notem, estou fazendo várias perguntas. Então, os exercícios de vestibular, assim, eles fazem umas perguntas malucas, assim. Então, é claro que esse exemplo aqui, ele é um exemplo pequeno, com poucas possibilidades, então é mais fácil. Mas cada questão vai perguntar uma coisa diferente. Número par, número ímpar, qual a chance de cair tal número, ou de cair esse número, mas não cair aquele outro, ou de cair número primo. Então, tem que ficar sempre atento ao enunciado, tá bom? Então, número primo, o resultado também vai ser o mesmo, coincidentemente aqui. Então vai ser 3, né? Tem 3 possibilidades aqui, de um total de 6. Então são 3 sextos. E só para desenvolver um pouquinho mais aqui, né? Mas se a gente tem 3 sextos aqui de probabilidade desses eventos acontecerem, né? De cair par, ou de cair ímpar, ou de cair um primo, a gente também tem 50% de chance, né? Se a gente fosse falar como chance em vez de probabilidade, né? Então aqui seria 50%. Então aqui também seria 50%. E aqui também 50% de chance. Então, na teoria, né, a cada 2 vezes que a gente jogasse o dado, teria que cair um número par uma vez, um número ímpar. A cada 2 vezes que a gente joga também, tem que cair uma vez um número ímpar. Um número primo, teria que também cair uma vez um número primo a cada 2 vezes que a gente joga. Isso, claro que é na teoria, né? Então pode não cair depois de 10 vezes ou cair as 10 vezes que você joga o dado. Então, vamos desenvolver ainda mais então nossos exemplos aqui. Bom, agora vamos dar exemplo de moeda de novo, só que agora em vez de jogar uma moeda só, eu quero jogar 2 moedas, né? Então, eu vou jogar 2 moedas. E aí, a gente primeiro, para a gente poder calcular qualquer que seja, né, a nossa probabilidade, dependendo da pergunta que fizerem para a gente, vamos desenhar aqui nosso espaço amostral, vamos escrever nosso espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades possíveis de jogar 2 moedas aleatoriamente. Então, como eu falei anteriormente, né, quando você joga uma moeda aleatória, assim, tem a chance de cair cara ou coroa. Tem 2 faces, tem essas 2 possibilidades. E cada uma das faces tem 50% de chance de cair para cima ou 1 sobre 2, meio de probabilidade, né, de cair para cima também. Então, a gente tem, como eu falei, cara e coroa, que são as nossas 2 possibilidades de uma moeda. Eu vou chamar cara de C e coroa de K, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as possibilidades, todas as possibilidades que eu tenho jogando 2 moedas para cima, né? E vendo qual face cai para cima. Primeiro, eu tenho, por exemplo, a chance de cair cara na primeira moeda e cara de novo na segunda moeda, certo? Então joga a primeira moeda, a face que cai para cima é cara, e a segunda a mesma coisa, cai cara de novo. Eu tenho a chance também da primeira, que é o jogar, ser cara, e da segunda ser coroa. Ok. Tenho a chance da primeira cair coroa e da segunda também cair coroa. E, por fim, tenho a chance da primeira cair coroa e a segunda cair cara. Então, notem que eu tenho aqui 4 possibilidades. Então, esse daqui é o meu espaço amostral, né, de todas as possibilidades possíveis que eu tenho de girar, né, jogar para cima 2 moedas. Então, são 4 possibilidades. Agora, que a gente já tem espaço amostral, a gente consegue responder qualquer pergunta que fizerem para a gente. Então, vamos simular uma pergunta aqui. Se perguntarem para a gente,
jogando duas moedas, igual a gente fez aqui, né? Exemplificou. Quais as chances, né? Qual é a probabilidade de cair pelo menos uma cara nas duas jogadas que você tem? Então, pelo menos uma cara é que tem que aparecer pelo menos uma letra C aqui, né? Então, esse primeiro aqui tem duas letras C, inclusive, então essa daqui é uma possibilidade que a gente tem. Segundo aqui também tem uma letra C, então também vai contar duas. O terceiro, não, aqui tem duas coroas, né? Duas letras K, então não conta. Mas o quarto também tem letra C aqui, né? Então, aqui, quais as chances, né? Qual a probabilidade de cair pelo menos uma face sendo cara? Então, são três chances de quatro, né? Então, a gente tem a probabilidade de 3 quartos de cair pelo menos uma moeda com a face para cima sendo cara, beleza? Então, é isso. Claro que, de novo, esse exemplo aqui é um exemplo com pouquíssimas possibilidades, tem quatro só, mas eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho que vai ter muita possibilidade. E vai ficar mais difícil de vocês entenderem tudo direitinho aí, mas vai ser tranquilo também, a gente vai caminhando juntos, mas é muito importante, de novo, probabilidade. É muito essencial que vocês escrevam aqui, desenhem o espaço amostral, ou seja, as possibilidades possíveis, para depois você, quando fizer uma pergunta para você, você só olhar as suas possibilidades, o seu espaço amostral e conseguir facilmente obter resposta, igual a gente fez aqui, né? Então é isso, bora aí para o próximo exemplo. Na verdade, antes do próximo exemplo, só vou explicar direitinho aqui qual a diferença entre essa possibilidade aqui, que é cara coroa, CK, e essa outra aqui, que é coroa cara, KC. Porque afinal, parece que elas são a mesma coisa, né? Parece que nas duas, né, tem K e tem C, então é a mesma coisa, só mudei aqui a posição de cada letra. Mas ó, esse primeiro caso aqui, eu estou dizendo que eu joguei duas moedas, certo? E a minha primeira moeda caiu com a face virada para cima, sendo cara. E a segunda, a face para cima, foi coroa. Aqui é o oposto, é diferente, é outra possibilidade, porque a primeira moeda não caiu com cara para cima, caiu com coroa. E a segunda caiu com cara e não coroa. Então, essa daqui é diferente dessa, tá bom? Então, deixando muito claro aí, porque são duas possibilidades totalmente diferentes. É importante ter em mente isso daí. Bom, agora mais um exemplo. Eu vou jogar três moedas em vez de duas. E antes de eu fazer a nossa pergunta aqui, qual a probabilidade de algo acontecer, vamos de novo escrever o nosso espaço amostral. E na verdade, antes de escrever, eu vou explicar por que esse tema, né, por que probabilidade tem relação com análise combinatória, que foi o tema da última videoaula. Então vamos lá. Como eu falei, eu estou jogando três moedas, né, aleatoriamente. Eu quero ver, né, analisar ali as faces que vão estar para cima, né, se vão ser cara ou coroa. Então, vamos escrever aqui, fazer esses três tracinhos aqui. Eu tenho três moedas, certo? Então vamos dizer que essa daqui é a primeira moeda que eu jogo, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira. Vamos olhar para a primeira moeda aqui, número 1. Eu tenho quantas possibilidades de resultado, né, para essa primeira moeda? Eu tenho duas, né? Eu tenho cara, tenho coroa, assim como qualquer outra moeda, que tem duas faces. Então, para essa moeda aqui, eu tenho duas possibilidades de resultado aqui, né, de jogar a moeda. Então, vou escrever 2 aqui. Calma, vou usar o vermelho. Tenho 2. Para a segunda moeda, é a mesma coisa, né? Eu vou ter duas possibilidades. De novo, tenho cara e coroa. E para a terceira também, duas possibilidades. Assim como a gente viu em análise combinatória, aqui eu posso multiplicar, né? Segundo o princípio fundamental da contagem, eu posso multiplicar aqui e obter o número total de possibilidades que eu vou ter de jogar as três moedas juntas. Então, aqui eu calculei as possibilidades individuais de cada moeda e aqui, multiplicando os três valores, né, 2, 2 e 2, eu vou ter o número total de possibilidades de combinar, né, os resultados de cada moeda. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então,
eu vou ter 8 possibilidades. O meu espaço amostral vai ser composto por 8 possibilidades de resultado. E aqui eu fiz o cálculo, certo? Mas eu vou sim escrever aqui as nossas possibilidades, certo? Para vocês verem que essa conta bate mesmo e condiz com o que é na prática, tá bom? Então vamos lá. Vamos dizer que eu posso ter como resultados, né? Posso ter cara, cara, cara. Eu posso ter cara, cara, coroa. Eu posso ter cara, coroa, cara. Eu posso ter também coroa, cara, cara. Então aqui foram 4. E eu também posso ter coroa, coroa, coroa. Posso ter coroa, cara, cara. Posso ter cara, coroa, coroa. E eu posso ter coroa, coroa, cara. Então, essas daqui são as 8 possibilidades. Então, realmente está batendo aqui com a nossa continha. Nossas 8 possibilidades de resultado aqui de jogar 3 moedas. Então, notem aqui. Então, eu tenho a opção de ter 3 caras. Em cada moeda ter uma cara, ou em cada moeda ter uma coroa aqui, ou de ir misturando aqui. Então, vamos escolher uma pergunta aqui agora. Qual a probabilidade de cair pelo menos uma coroa? Então, pelo menos uma coroa, pelo menos uma letra K aqui, né? Então, essa daqui tem um K, essa daqui também, essa daqui também, essa daqui também, tem vários, inclusive. Essa e essa. Nossa, então, quase todas, certo? Só tem uma aqui que não tem a letra K, que não tem uma coroa. Então, a probabilidade de, jogando 3 moedas, né, eu ter pelo menos uma coroa como resultado em cada um dos lançamentos é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de um total de 8, né, possibilidades que a gente tem. Opa, deixa só uma ou 8. Meus 8 são muito feios, eu peço perdão. Mas a gente tem 7 oitavos com a probabilidade de cair pelo menos uma coroa nesses 3 lançamentos que a gente fez. Então, é isso aqui. Então, lembrem, vocês conseguem calcular desde o início quantas possibilidades, né, você vai ter no seu espaço amostral. Assim, depois que você escrever as possibilidades como eu fiz aqui, você consegue ter certeza que você escreveu todas, né? Que o valor está certinho. Você pode contar aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu com a conta que eu fiz, então eu tenho certeza que eu não esqueci de nenhuma possibilidade, beleza? Então agora vamos para o nosso último exemplo, e o exemplo mais dificilzinho, mas seguindo a mesma lógica dos outros, beleza? Então aqui o nosso último exemplo, que eu não diria que é um exemplo mais difícil, mas só mais chato e mais demorado mesmo. Então vamos lá. O que seria esse exemplo? A gente vai estar jogando 2 dados e a gente quer calcular ali as nossas probabilidades com base no resultado de cada um dos dados, né? Então, o primeiro dos dados aqui, dado número 1, e aqui tem o dado número 2. Quantas possibilidades de resultado eu tenho ao jogar esse dado número 1? Eu tenho 6 possibilidades, como a gente já viu. O dado é um cubinho, né? Um cubo tem 6 faces, tem 6 números. Então, como resultado, eu tenho 6 possibilidades para esse primeiro dado. E para o segundo também, vai ser um dado idêntico ao primeiro. Então, vão ser também 6 possibilidades, 6 números que podem cair, né? Então, se eu multiplicar aqui as possibilidades de cada um dos dados, eu vou ter 36 possibilidades no total, ou seja, no meu espaço amostral eu tenho 36 possibilidades, tá bom? Então, como eu falei, eu vou começar aqui trabalhando primeiro com o espaço amostral. Então, primeiro eu vou calcular o número de possibilidades do espaço amostral, que é 36, e depois eu vou escrever as possibilidades aqui para a gente, antes de responder a nossa pergunta, tá? Claro que nem sempre precisa disso, né? Em exemplos mais simples, como aqueles lá da moeda, 2 moedas ou 3 moedas, que são pouquíssimas possibilidades, você pode fazer de cabeça até ali,
Mas nesse caso aqui é bastante importante que você calcule aqui mais ou menos o número de possibilidades para ter uma ideia ali de não cometer erros bobos ao calcular a probabilidade do que vão te perguntar. E aqui vai ser um exemplo mais chato e mais demorado, porque eu vou sim escrever todas as possibilidades que eu tenho do dado aqui, né, dos dois lados. Então vai demorar um pouquinho, se quiserem podem pular um pouquinho o vídeo aí, mas eu vou só escrever as 36 possibilidades para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho a opção do primeiro dado cair 1 e do segundo cair 2. Também tenho, claro, né, 1 e 1, os dois dados caem 1, tem 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 1 e 6. Aí eu tenho 2 e 2, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Aí eu vou ter 3, 3, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 5 e 3 e 6. Estamos na metade, tá quase. Agora a gente vai ter 4 e 4, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 5 e 4 e 6. Agora 5 e 5, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4 e 5 e 6. E última coluna, finalmente, a gente vai ter 6 e 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4 e 6 e 5. Então, vamos contar aqui, nem precisa contar um por um, né? Mas a gente tem 6 colunas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades em cada uma. Então, a gente vai ter, né, os 6 vezes 6, que vão ser 36 possibilidades. Então, esse daqui é o nosso espaço amostral. São todas as possibilidades possíveis de jogar dois dados, né? Então aqui eu tenho, antes da vírgula, o valor do primeiro dado, e depois da vírgula, o valor possível, né, do segundo dado, e todas as combinações com esses dois valores aí misturados, tá bom? Bom, então, se o exercício perguntar pra gente, jogando esses dois dados, qual é a probabilidade de caírem dois números iguais, ou seja, de cair um número no primeiro dado e o mesmo número no segundo dado? Então, vamos contar aqui. A gente já tem o nosso espaço amostral, agora é muito simples, ficou muito fácil, a parte difícil já foi, agora é só contar. Então, vamos lá. Então, a gente tem 1 e 1, né? Dois números iguais, 2 e 2, 3 e 3 aqui, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Então, aqui a gente tem 6 possibilidades, né? Que tem dois números iguais, né? O mesmo número em cada um dos dados. Então, a gente vai escrever aqui 6, que é o número que a gente quer, o número de possibilidades que a gente quer aqui, né? De números iguais, sobre o total de possibilidades, né? Sobre o número de possibilidades no espaço amostral que a gente viu aqui, a gente calculou e escreveu todas aqui, que é 36. Beleza? Então, 6 sobre 36 é o mesmo que 1 sobre 6, ou 1/6 é a probabilidade de caírem dois números iguais. Ó, esse exemplo aqui, você não precisaria escrever, no caso, todas as possibilidades do espaço amostral, porque você, fazendo o cálculo aqui, que vão ter 36 possibilidades no total, quando te perguntam quais as chances de caírem dois números iguais, você consegue de cabeça saber ali, entender que você vai ter 6 possibilidades, né? A gente tem 6 números, esses números têm que aparecer no primeiro dado e no segundo dado, você vai ter 6 possibilidades, né? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. São 6 maneiras, né, disso acontecer. Então, você calculou aqui, 36 é o total, e você, de cabeça ali, já viu que são 6 as formas de ter o mesmo número dos dois dados, né? Então, você de cabeça, sem ter que escrever todo esse trambolhão que eu escrevi aqui, já conseguiu calcular que são 6 possibilidades que você quer, de um total de 36.
então é 1/6. Essa é a probabilidade, certo? Então, essa foi a videoaula sobre probabilidade, espero que tenha entendido. São exemplos que eu dei um pouco mais simples, esse daqui, no caso, um pouco mais chatinho de fazer, mas relembrando, o importante é vocês calcularem aqui o espaço amostral, as possibilidades. Às vezes, quando te perguntam umas perguntas mais podem estar tentando te enganar ali ou te confundir, cara, escreve o espaço amostral, escreve as possibilidades, que você não vai errar nunca. Assim, você vai ter todas as possibilidades aqui do evento ocorrer e você só vai precisar contar depois para descobrir a resposta. Então, esse é o bom da probabilidade. Você pode calcular facilmente ali, só escrevendo seu espaço amostral. Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que tenha entendido direitinho aí e gostado. E até a próxima videoaula aí. Tchau, tchau.